No fim dos anos 1980, o mundo dos motoqueiros nórdicos estava calmo, mas era uma calma passageira. No topo da cadeia alimentar estava o motoclube Anjos do Inferno. O reinado deles era quase absoluto em toda essa Escandinávia. Um brasão, uma regra e uma rede de homens que não questionavam como as coisas eram feitas. Mas todo poder assim tem uma falha, uma rachadura esperando pressão. E, eventualmente, alguém sempre pisa nela. Esse alguém foi Jan Clark Jensen. Jensen não nasceu no mito dos motoqueiros. Ele não cresceu em uma Harley com uma arma enfiada no cinto. Ele surgiu como uma sombra, silencioso, preciso e perigoso. Numa cultura de egos barulhentos. Clark não precisava falar. Ele tinha a presença de alguém que já sabia o que vinha a seguir. Os homens ao redor dele se gabavam, gritavam e posavam para aparecer. Clark não fazia isso, e esse silêncio o tornava muito mais perigoso do que qualquer um percebia na época. Ele entrou para o clube de motociclistas Hells Angels, na Dinamarca, numa época em que o poder do clube parecia intocável. Eles dominavam o submundo nórdico. Nenhum clube rival representava uma ameaça real, e as autoridades locais não conseguiam acompanhar a rede que os Angels haviam construído. Eles se expandiam rapidamente, mais do que qualquer um podia desafiar, mas o crescimento trouxe rachaduras. Nem todos gostavam da forma como o clube estava sendo administrado, nem todos queriam viver sob a sombra de outra pessoa. Dentro dessas rachaduras, a ambição cresceu. Clark não era imprudente. Ele não queria fazer uma rebelião barulhenta, apenas prestava atenção. Ele observava como a liderança agia e o poder era distribuído. Aos poucos, em conversas silenciosas, viagens noturnas e reuniões que nunca aparecem em relatórios policiais, ele foi reunindo seguidores. O perigo de Clark não era a força, mas a paciência. Ele não atacava rápido. Ele construía bases, ele construía confiança, ele construía algo dentro das próprias muralhas dos anjos. A liderança não conseguia prever isso até que fosse tarde demais. Os homens que andavam com ele o descreviam como alguém que conseguia controlar uma sala sem levantar a voz. Em um mundo onde o poder muitas vezes vinha pela brutalidade e pelo barulho, ele inverteu a fórmula. É assim que figuras cultuadas nascem, não por carisma, mas pelo controle silencioso. E com o tempo, aqueles que o seguiam se tornariam algo muito mais perigoso do que uma gangue. Eles se tornariam o fósforo que incendiou todo o mundo dos motoqueiros nórdicos. A guerra que se seguiu se espalhou por Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega. Isso levaria a atentados à bomba, assassinatos e invasões. Arrastaria governos, forças policiais e clubes rivais para uma tempestade que eles não conseguiriam conter. Mas não começou com o caos. Começou com um homem que se recusou a abaixar a cabeça. Jan Clark Jensen não era apenas um motociclista. Ele foi uma mudança, um antes e depois, na história dos motoqueiros europeus. E o caminho para essa guerra começou silenciosamente, exatamente do jeito que ele gostava. A história deles, sobre Jan Clark Jensen, não começa com manchetes sensacionalistas ou luzes de polícia. Ela começa em silêncio, num país de invernos longos. As estradas cortavam a névoa como cicatrizes, e o mundo fora da lei ainda era tão pequeno que todos se conheciam. A cena dos motoqueiros dos anos 1980 na Dinamarca não era apenas um pano de fundo, era um ecossistema. O motoclube Hells Angels havia se estabelecido como a força mais dominante nesse ecossistema. O brasão deles era mais que um símbolo, era uma coroa. Vermelho e branco simbolizavam poder, proteção e algo mais perigoso, um nome temido antes mesmo que vissem seu rosto. Esse era o mundo no qual Clark entrou. Ao contrário de tantos que entraram nessa vida em busca de barulho e status, Clark nunca foi o tipo de homem que precisava se anunciar. Na verdade, era isso que o fazia se destacar. Ele não era um brigão que tentava se provar a todo momento, nem um falastrão que tratava cada reunião do clube como um palco. Ele entrava nas salas e deixava as pessoas desconfortáveis,
não pelo que dizia, mas porque não precisava dizer nada. Ele era quieto, mas não passava despercebido. Naqueles anos, as noites no clube eram verdadeiros rituais. As paredes cheiravam a óleo, uísque, couro e fumaça de cigarro que nunca sumia. Os motores roncavam lá fora, risadas ecoavam lá dentro. Por trás de tudo, havia uma estrutura mais afiada do que muitos percebiam. Cada distintivo representava um degrau em uma escada, cada voz tinha seu lugar, e os que falavam mais alto geralmente eram os que caíam mais forte. Clark aprendeu isso cedo. Como novato e depois como membro oficial, ele se tornou um observador. Ele analisou como o poder circulava no ambiente e como as decisões reais não eram tomadas na mesa de reuniões. Elas aconteciam no bar depois da reunião, em vozes baixas, longe do barulho. Ele percebeu em quem as pessoas prestavam atenção, mesmo quando essas pessoas não tinham um cargo. Quem controlava o fluxo de dinheiro sem nunca anotar nada? Quem podia começar ou parar uma carona com um único olhar? Ele guardava esses detalhes como munição. Do meio para o final dos anos 80, Helsingborg não era apenas mais um capítulo, estava se tornando o capítulo na Dinamarca. Uma artéria estratégica, tinha proximidade com fronteiras, rotas marítimas, portos e rodovias que conectavam o submundo nórdico. Todos ali sabiam que detinham poder, mas poucos compreendiam sua real fragilidade. Clark percebeu, ele viu as rachaduras antes de qualquer outra pessoa. Na forma como os membros mais jovens idolatravam o brasão, mas não a estrutura. Na forma como os antigos líderes se agarravam ao poder pelo medo, mas já não inspiravam mais lealdade. Na forma como as equipes menores começaram a tratar Helsingborg como seu próprio universo, não apenas como uma filial de algo maior. Nesse clima tenso, Clark conseguiu construir algo. Ele não agia como político. Conquistava as pessoas com previsibilidade, não com discursos. Num mundo de ego e caos, ele era o homem cuja reação era sempre certa. Ele nunca era o primeiro a perder a calma. Ele não fazia pose. Se uma briga começasse, ele não precisava gritar ordens. As pessoas olhavam para ele instintivamente, como se ele já soubesse como tudo terminaria. Todo mundo fora da lei tem uma hierarquia, mas os espertos sabem que existe uma segunda hierarquia por baixo da oficial. A estrutura sombria, a teia de influência que não está registrada em papel. No final da década, Clark já tinha encontrado seu caminho dentro dessa teia sem nunca reivindicá-la. Ele se tornou a espinha dorsal silenciosa do grupo. Os membros mais novos gravitavam em torno dele porque ele não estava envolvido em política. Os membros mais antigos o respeitavam porque ele nunca tentou humilhá-los. Se alguém se metia em problemas com a liderança, Clark era quem eles procuravam a portas fechadas. Se alguém queria resolver algo sem chamar atenção, o nome de Clark era o primeiro a ser sussurrado. Nas viagens, ele não precisava liderar para chamar atenção. Sua presença na fila já bastava. Todos se ajustavam ao redor dele. Assim como uma formação naturalmente se fecha em torno de um centro mais forte. E isso, mais do que qualquer coisa, assustava a liderança. A velha guarda podia sentir isso, mesmo que não quisesse dizer em voz alta. Havia um eixo invisível se formando dentro de Helsingborg, e ele não girava em torno do presidente, mas sim de Clark. O que o tornava perigoso não era a ambição no sentido usual. Era o fato de que ele não precisava buscar o poder para acumulá-lo. O poder vinha até ele como limalha de ferro a um ímã. Sua disciplina o tornava confiável, seu silêncio o tornava imprevisível. E a imprevisibilidade em um clube como este é muito mais perigosa do que uma rebelião aberta. Em 1990, as longas noites de inverno no clube tinham uma sensação diferente, sutil, mas real. As pessoas começaram a tomar partido sem nem perceber que estavam fazendo isso. Era evidente pelo jeito que os homens se reuniam nas pausas para fumar e como as conversas cessavam quando Clark chegava. E quem o acompanhava nas rondas e quem não acompanhava? Ele ainda era só um homem, sem título, sem desafio declarado. Mas dentro do capítulo, o equilíbrio de poder estava mudando lentamente, como placas tectônicas se movendo sob uma cidade desavisada.
E uma vez que essa mudança começa, não há como reverter. Jan Clark Jansen não começou uma guerra, mas todos sentiam que algo estava para acontecer. O ar estava mais denso, as linhas estavam sendo traçadas e o homem quieto estava bem no meio de tudo isso. Cada capítulo dos Fora da Lei tem seus barulhentos, exibicionistas, lutadores e quem se destaca com socos, botas e gritos. Mas por baixo desse barulho sempre existe outra camada, uma equipe dentro da equipe, um núcleo. São aqueles que não falam muito, que não posam para fotos, que não precisam provar nada, porque todo mundo já sabe que não se deve mexer com eles. Em Helsingborg, esse núcleo tinha um nome que acabou se espalhando muito além da Dinamarca: o Time do Terror. O nome não era um título autodeclarado. Foi conquistado, sussurrado a princípio por pessoas que nem queriam dizê-lo em voz alta. Aqueles caras, a equipe do Clark, o Time do Terror. Parecia dramático, mas o nome combinava. Não porque eles fossem selvagens, mas por causa de como eram assustadoramente eficientes. A equipe do terror não era uma gangue de motoqueiros inserida em outra. Não era um projeto paralelo ou um clube secreto. Era uma rede de lealdade absoluta centrada em Jan Clark Jansen. Esses homens não se encontravam em um cômodo enfumaçado fazendo juramentos de sangue. Eles simplesmente cavalgavam juntos, lutavam juntos, se moviam juntos. Com o tempo, tornaram-se uma base de poder impossível de ser ignorada por qualquer liderança. A lealdade deles não vinha de promessas, vinha da estrada. Viagens longas por noites nórdicas geladas criaram um laço mais forte que palavras. Quando o frio atravessa o couro e suas mãos ficam dormentes no acelerador, você logo aprende em quem confiar para andar ao lado. Não é o cara barulhento de boca grande, é o homem que mantém sua linha, que não vacila quando as coisas ficam difíceis. A equipe terror era composta por homens em quem Clark aprendeu a confiar. Em momentos em que o caos não apenas batia na porta, mas arrombava. E quando o caos chegava, eles não reagiam, eles agiam. Os anjos já tinham agentes oficiais, mas os agentes seguiam ordens. A equipe do terror se antecipava. Se alguém desrespeitava Helsingborg, eles não esperavam aprovação, eles resolviam. Se uma situação começava a esquentar em um bar, a equipe de Clark já tinha se posicionado onde precisava estar. Eles não se anunciavam, não faziam pose, agiam como lobos cercando a presa sem fazer nenhum som. O que os tornava ainda mais perigosos era que eles não precisavam quebrar as regras para controlar o grupo. Eles usavam as próprias regras melhor do que a liderança. Oficialmente, o presidente comandava tudo, mas, extraoficialmente, toda decisão sensível acabava passando pelo grupo do Clark. Primeiro, não porque eles forçavam isso, mas porque as pessoas confiavam mais neles. Um candidato, uma vez, descreveu como era entrar no vestiário e sentir a diferença entre uma noite comum e uma noite do time do terror. Em noites normais, o ambiente era descontraído, música alta, uísque barato, homens rindo de histórias. Quando a equipe principal de Clark estava no prédio, tudo mudava. As risadas diminuíam. O espaço ao redor deles parecia mais pesado, não porque ameaçassem alguém, eles não precisavam. O poder é barulhento quando está inseguro. O verdadeiro poder não precisa de volume. Seus rostos eram desconhecidos pelos repórteres, mas no mundo dos motoqueiros todos sabiam o que representavam. Você não mexia com Helsingborg, porque isso envolvia eles. Seus nomes e movimentos raramente eram citados ou registrados, mas sua sombra alcançava todo o porto, estrada e negócio daquele capítulo. E Clark? Ele não os liderava como um general dando ordens, ele liderava ficando parado. Se uma briga estivesse prestes a começar, ele não gritava. Ele olhava nos olhos da equipe e eles se moviam em uníssono, como se tivessem ensaiado 100 vezes. Se um membro exagerasse, não precisava ameaçar. Uma única palavra, ou às vezes nenhuma palavra, era suficiente. Eles o entendiam sem precisar de linguagem. Esse tipo de coordenação não vinha de reuniões.
Vinha da confiança construída em 1000 momentos compartilhados. Ninguém mais via. Noites em rodovias desertas, brigas em estacionamentos, encontros perigosos com a polícia. O vínculo deles foi forjado onde só a estrada pode falar. E logo, o resto do clube percebeu. Os homens começaram a se aproximar mais de Clark. Não porque buscavam confusão, mas porque viam para onde a correnteza ia. Lealdade é moeda neste mundo, e a equipe de Clark tinha o banco mais rico do capítulo. Eles não tinham títulos, mas influenciavam. Uma influência que fazia os homens olharem para Clark antes do próprio presidente. Para a liderança mais velha, era como acordar um dia e perceber que o chão sob seus pés havia mudado sem fazer barulho. No papel, tudo ainda parecia igual, mas o centro de gravidade invisível havia mudado. Quando a equipe do terror estava na sala, a palavra deles era final, fosse dita ou não. Alguns membros aceitaram a mudança, sentindo-se seguros, como se o grupo recuperasse sua espinha dorsal. Outros sentiam isso em silêncio, percebendo uma tempestade se formando. E a liderança tentou ignorar isso. Fingiam que era só mais uma equipe unida de irmãos leais. Mas no fundo, eles sabiam que não era bem assim. Você não pode ter 2 centros de poder dentro de um capítulo para sempre. Alguma coisa tem que ceder. A equipe do terror era como um pavio queimando silenciosamente por madeira seca. Não era visível para quem estava de fora. Ainda não. Mas dentro do capítulo, o brilho estava ficando mais intenso e todos que entendiam essa vida sabiam o que vinha a seguir. Quando uma equipe dentro de outra equipe fica forte demais, a guerra não demora a chegar. O lance sobre as fraturas é que elas nunca começam com uma explosão. Elas começam com movimentos pequenos e silenciosos, com mudanças tão sutis que a maioria das pessoas nem percebe até que o chão desabe sob seus pés. No início dos anos 1990, era exatamente isso que ocorria no clube de motociclistas Anjos do Inferno, em Helsingborg. Por fora, o grupo ainda parecia intocável. Dezenas de membros com colete, uma reputação internacional, disciplina de ferro e um nome que fazia os rivais pensarem 2 vezes. Mas dentro daquelas paredes do clube, a divisão já existia. Você podia sentir isso no ar, um peso, uma tensão que vibrava por baixo do barulho habitual de música, motores e uísque. Não era um homem contra o grupo, era o grupo contra si mesmo. A linha de falha passava entre a liderança oficial, os homens que tinham cargos e sentavam na cabeceira da mesa, e o time do terror, o núcleo silencioso que orbitava Jan Clark Jensen. Ninguém declarou de que lado estava no começo, mas os lados já tinham sido escolhidos. Tudo começou de maneiras que os de fora nem perceberiam. Certos homens começaram a faltar nos passeios oficiais, mas apareciam nos passeios de Clark sem falta. As pessoas deixaram de procurar o presidente e passaram a buscar Clark com seus problemas. Durante as reuniões, alguém falava e metade da sala instintivamente olhava para Clark para ver como ele reagia antes de decidir o que pensava. A verdadeira mudança não foi barulhenta, foi silenciosa, o que a tornava mais perigosa. A antiga liderança, forjada nos primeiros anos fora da lei, dependia de autoridade barulhenta. O bater de punhos nas mesas, as vozes elevadas, os lembretes constantes de hierarquia. A autoridade de Clark vinha do silêncio, e o silêncio se espalha mais rápido do que o barulho. Uma divisão dessas corrói o clube internamente. Confiança. O fio invisível que mantém as irmandades fora da lei unidas começou a se desgastar. Isso surgiu nos passeios em formação, quando os pilotos hesitavam em assumir posições. Nos silêncios entre homens que antes conversavam com facilidade. Na forma como o clube deixou de ser uma única sala e passou a ser 2 campos invisíveis. O problema das linhas invisíveis é que elas não ficam assim para sempre. Em 1991, já não era mais um boato. As pessoas começaram a usar a expressão de forma discreta, com cuidado. Os 2 Helsingborgs, um que seguia o presidente e outro que seguia Clark. A liderança tentou se manter firme, mas o poder não se curva a títulos neste mundo. Ele se curva à gravidade.
e a gravidade de Clark estava puxando mais forte do que o próprio distintivo. O que piorava era o quão limpa parecia a influência dele. Ele não quebrava regras, ele não desafiava a liderança publicamente, ele não arranjava brigas. Tudo o que ele precisava fazer era existir. A equipe dele, o time do terror, impunha sua presença sem que ele precisasse falar. Se alguém o contrariasse, acabava isolado, não oficialmente exilado. Apenas do lado de fora, assim é pior. Sem confronto dramático, apenas um silêncio frio. Esse silêncio mudou como o capítulo respirava. Havia noites em que a sede ficava cheia, todo mundo bebendo, rindo, fingindo que nada estava errado. Mas por trás das risadas havia cálculo. Quem estava com quem? Quem confiava em quem? De que lado estariam quando tudo finalmente explodisse? Alguns membros tentaram ser neutros, mas isso não dura em um clube que se divide ao meio. Eventualmente, a estrada exige uma escolha. A liderança viu isso chegando. Eles só não sabiam como impedir. Cada tentativa de controlar só fortalecia o grupo do Clark, que passou a convocar reuniões extras. O grupo do Clark aparecia, mas não falava. Eles reprimiram algumas operações. A equipe do terror realizava suas próprias operações. Eles tentaram apontar deslealdade, mas não havia deslealdade para punir. Pelo menos, não oficialmente. Isso não era rebelião, isso era erosão. E enquanto a liderança tentava manter as paredes de pé, a base do clube já tinha decidido em quem confiava mais. Eles não confiavam em discursos, mas em quem surgia quando as facas eram sacadas. E não era o homem sentado na cabeceira da mesa, era o homem sentado quieto no canto. Claro que divisões em clubes fora da lei não são como em Hollywood. Não há um grande momento dramático em que alguém arranca o pet e sai andando noite adentro. Divisões reais acontecem devagar, como uma corda se desfazendo fio por fio. Há menos viagens juntos, menos piadas entre irmãos, mais sussurros no bar, mais olhares de lado nas reuniões. Em certo momento, o distintivo deixa de ter um só significado e passa a ter dois. No final de 1991, a divisão já não era mais uma ideia, era realidade. Dava para perceber só de olhar como o grupo andava. A equipe do Clark se movia como um só, de forma suave, afiada, disciplinada. O resto do grupo se movia ao redor deles como peças soltas. 2 bandos, um brasão, uma estrada. Esse é o momento mais perigoso para qualquer clube fora da lei, quando a rachadura fica grande demais para ser ignorada. Mas ninguém deu o primeiro soco ainda. Porque quando alguém fizer isso, deixa de ser uma rachadura. É uma guerra. Quando um clube fora da lei se divide, isso ocorre sem sinais visíveis para todos. Acontece em silêncio até que acaba. E quando finalmente estoura, é como um tiro disparado em uma sala silenciosa. No início dos anos 1990, Helsingborg já estava dividida, exceto no nome. 2 lados, um território, uma estrada. Era só uma questão de tempo até o silêncio ser quebrado. E quando isso aconteceu, a violência não entrou de mansinho. Ela chegou. Os primeiros tiros não aconteceram no meio de alguma grande reunião, eles aconteceram na estrada. Uma fuga tensa se transformou em um impasse entre 2 grupos que costumavam se chamar de irmãos. Um olhar errado, uma palavra errada. Em segundos, a confiança construída em anos pode virar uma ferida aberta. Aquela noite foi mais que uma briga, foi um sinal. Os anjos do inferno se orgulhavam da unidade, da ideia de que o brasão era mais forte do que qualquer homem. Mas em Helsingborg, o brasão já não significava a mesma coisa para todos. Alguns usavam por causa da velha guarda, alguns usavam por causa de Janeiro Clark Jensen e alguns apenas usavam porque tinham medo de escolher. E a estrada não tolera indecisão, uma vez que o sangue é derramado, a neutralidade morre. A liderança tentou manter a ordem, dizendo que era um mal-entendido, mas ninguém no grupo acreditou nisso. A tensão não sumiria com um aperto de mão.
Ela se acumulava há anos. A sombra da equipe do terror, o poder crescente de Clark, a lenta erosão da lealdade, a hierarquia oficial. Agora, a divisão trazia consequências reais. Nas semanas que se seguiram àquele primeiro confronto violento, o clima dentro do grupo mudou completamente. O clube já não era mais um lar, era uma panela de pressão. Cada bebida, cada conversa, cada olhar parecia que poderia terminar com alguém virando uma mesa. Clark e sua equipe não vacilaram. Eles se moviam com a mesma calma que construiu sua reputação. Isso assustava a liderança mais do que qualquer coisa. Quando os homens gritam, você pode enfrentá-los de frente. Quando eles ficam quietos e observam você desmoronar, você já está em desvantagem. Os anjos do inferno estavam acostumados à violência, que marcou sua história, mas essa guerra era diferente. Essa não era uma guerra com forasteiros ou clubes rivais. Isso era dentro de casa. Na cultura fora da lei, esse é o pior conflito. Você conhece os rostos? Já dividiram viagens, já sangraram juntos, e agora esses mesmos rostos são os que estão do outro lado da sala. É por isso que guerras internas são sempre mais sangrentas. Todo mundo já sabe onde estão os pontos fracos. Os homens próximos à liderança se reuniram ao redor dela, prontos para o que sabiam que viria. A equipe de terror do Clark não precisava posar. Eles já dominavam metade da sala, talvez mais. Não era mais uma questão de números, era uma questão de crença. Em quem os homens acreditavam quando tudo pegava fogo? E a resposta não era o homem com o título, era o homem com a gravidade. Clark. A liderança convocou uma reunião obrigatória do capítulo como um último esforço para retomar o controle. Era para ser uma demonstração de força, mas quando a noite chegou, a sala não parecia como antes. Os homens de Clark não ficavam mais no fundo, eles entraram primeiro. Calmos, despreocupados, inabaláveis. Um dos oficiais mais antigos tentou falar com a sala. A voz dele tremia. Ele exigiu união, respeito, os velhos costumes. Mas o que pesou mais do que o discurso dele foi o silêncio que se seguiu. Aquele tipo de silêncio que não precisa de palavras para passar sua mensagem. Todos sentiam onde estava o peso naquela sala. Bastou Clark dizer algumas frases para mudar totalmente o clima. Ele não ameaçou ninguém, não levantou a voz, simplesmente disse a verdade que todos estavam tentando ignorar. O capítulo já estava dividido. Fingir o contrário não iria salvá-lo. E a sala o ouviu. Não o homem na cadeira do presidente. A liderança percebeu isso. Aquele momento foi como ver a coroa escorregar. Eles tinham o título, mas Clark tinha a lealdade. A partir daí, tudo acelerou rapidamente. De repente, as caronas não eram mais apenas caronas, eram demonstrações de poder. A presença ou ausência virava declaração de lealdade. Uma corrida à noite podia acabar em confronto nas ruas. As portas do clube fechavam mais cedo. Alguns irmãos deixaram de atender ligações e outros perderam a confiança em pessoas em quem confiavam suas vidas. E toda vez que alguém tentava diminuir o terror, o silêncio da equipe pairava no ar como uma arma carregada. Existe um ditado entre os fora da lei. Quando a confiança se quebra, o sangue não demora a aparecer. E não demorou. A violência não precisava de uma ordem, ela simplesmente acontecia. Pequenos surtos. Primeiro, uma surra em um bar, uma moto destruída, um homem encurralado em um estacionamento. Na cultura fora da lei, pequenas faíscas nunca ficam pequenas. No final daquele ano, Helsingborg não era apenas um capítulo com uma fratura, era um capítulo em guerra consigo mesmo. Isso não era apenas mais uma rivalidade fora da lei, era família se voltando contra família. E nesse mundo, essas são as guerras que nunca acabam de verdade. A estrada tomou partido, e para o bem ou mal, o lado de Clark vencia. No mundo dos fora da lei, o poder nem sempre é barulhento. O tipo barulhento queima rápido, é uma explosão de violência, uma demonstração de domínio e, em seguida, um alvo nas suas costas.
Mas o tipo silencioso, aquele que Jan Clark Jensen entendia, se infiltra instintivamente na estrutura até que você não consegue dizer onde o homem termina e a organização começa. Era isso que estava acontecendo em Helsingborg. No papel, o presidente ainda usava a coroa. Na realidade, Clark era a gravidade em torno da qual todos orbitavam. E o que começou como influência dentro do clube, agora estava se espalhando além de suas paredes. Quando o capítulo caiu no caos, a maioria das pessoas esperava que Clark assumisse o trono abertamente, destruísse tudo e reconstruísse sob seu nome. Mas esse nunca foi o estilo dele. Ele não precisava do título, não precisava sentar na cadeira principal para ser o cara que dava as ordens. Em vez disso, ele deixou que a guerra exaurisse todo mundo. Enquanto eles corriam para manter a ordem, Clark e sua equipe iam apertando de controle silenciosamente, passo a passo, corrida por corrida. A liderança oficial focava nos patches, enquanto Clark se dedicava à rede. A equipe Terror se tornou a espinha dorsal do capítulo de Helsingborg. Cada grande negócio, cada corrida importante, cada movimento sensível passava por eles de uma forma ou de outra. Clark não dava ordens diretas, ele não precisava, seus homens já sabiam como agir. Eles foram forjados juntos em rodovias frias, em longas noites, em brigas que ninguém mais sequer viu. Então, enquanto outros membros discutiam sobre quem tinha o direito de liderar, a equipe do Terror já estava liderando. Os clubes rivais começaram a perceber isso. A notícia se espalhou silenciosamente pela Escandinávia. Se você queria negociar com Helsingborg, não falava com o presidente, você falava com o pessoal do Clark. Não era oficial, mas todo mundo sabia. Até as autoridades começaram a perceber que o verdadeiro poder não usava as faixas visíveis. Ele ficava sentado no canto do bar observando tudo com olhos que não perdiam nada. Esse era o tipo de estrutura de poder que é quase impossível de desmontar porque não depende de regras, depende de lealdade. O presidente podia ser removido, os oficiais podiam ser trocados. Mas o vínculo de Clark com seus homens não podia ser encerrado por votação. Era feito de milhas, machucados e sangue. É por isso que, mesmo enquanto o capítulo queimava ao redor deles, a rede de Clark não vacilou. Na verdade, ela cresceu graças às rachaduras e à liderança. Membros que estavam cansados dos gritos constantes, das brigas internas, das disputas de poder, foram se aproximando da única coisa estável que restava: Clark. Eles não precisavam jurar lealdade, só apareciam quando o grupo deles saía para andar. Pararam de questionar seu julgamento, pois ele já havia provado seu valor muitas vezes. Não foi um golpe, não foi a gravidade fazendo seu trabalho. Em certo momento, até os líderes passaram a cooperar em silêncio com a equipe do Clark. Não era lealdade, era sobrevivência. Quando um império cai, homens inteligentes escolhem o lado estável. Clark não esfregou na cara, não precisava. Ele não estava atrás dos holofotes. Ele construía algo por baixo, mais silencioso, difícil de ver e destruir. Nos anos 90, a influência de Clark ia além de Helsingborg. Ele se estendia para outros capítulos escandinavos, às vezes por influência direta, outras pelos homens que conviveram com ele e levavam seu nome, como um aviso silencioso. Quando esses homens falavam em outros clubes, as pessoas prestavam um pouco mais de atenção. Não era porque eles tinham títulos, era porque todos sabiam o que estava por trás deles. Para os de fora, ainda parecia que o capítulo estava tentando se manter unido, mas os de dentro sabiam a verdade. Um segundo império estava surgindo dentro do grupo, e ele não usava uma coroa. Ele se movia como fumaça pelos vãos sob a estrutura, em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. E no centro desse império silencioso estava Clark, não dando ordens em voz alta, apenas observando, esperando, construindo. A essa altura, a guerra tinha deixado de parecer uma luta por liderança e começado a parecer uma transição lenta. A velha guarda estava ficando cansada, Clark não. Homens que lhe resistiam ficavam isolados, sua influência diminuindo mês a mês.
Enquanto isso, o círculo de Clark crescia não pela força, mas pela inevitabilidade. No mundo fora da lei, força atrai força. O que tornava tudo mais perigoso era o quão disciplinado era o império dele. Os homens de Clark não vacilavam, não ostentavam dinheiro, não se gabavam. Quando agiam, era de forma limpa. Quando se moviam juntos. A polícia começou a cercar, mas não havia nada óbvio para incriminar. Sem movimentos claros, rastros fáceis, só sombras e rumores. E a certeza silenciosa de que Clark Jensen era responsável pela maioria das coisas que não podiam provar. Isso já não era só um capítulo dividido, mas um com governante oculto. Diferente dos anteriores, Clark não buscava validação. Ele construía algo para durar, capaz de resistir a invasões, presidentes e prisões. Não era um trono, era uma estrutura. E a questão sobre estruturas assim é que quando você finalmente as percebe, já é tarde demais. Por anos, Clark e sua equipe operaram nas sombras, evitando cuidadosamente o tipo de violência chamativa que atrai manchetes e atenção federal. Mas o poder, não importa o quão silenciosamente cresça, eventualmente projeta uma sombra grande o suficiente para que alguém perceba. Nesse caso, esse alguém foi a polícia. Não apenas a polícia local, mas unidades inteiras de investigação que passaram anos tentando entender a máquina das gangues de motoqueiros escandinavos, Navian. Eles estavam acostumados a rastrear os barulhentos, os briguentos, os extorsionários, os homens que não conseguiam deixar de mostrar os dentes. Mas Jan Clark Jensen não era ruidoso. Ele era invisível e isso fazia dele um problema. As unidades de inteligência começaram a investigar todos os fios possíveis: finanças do clube, armas e atividade transfronteiriça. O que eles continuavam encontrando era a mesma coisa, nenhum rastro direto. Operações que deveriam ter deixado rastros não deixaram. Reuniões que deveriam ter sido interceptadas nunca aconteciam em lugares previsíveis. Clark não seguia horários, ele agia por instinto, e isso o tornava mais difícil de capturar. Quando pressionavam os peixes menores, ninguém dava nada concreto a eles. Todos sabiam que Clark estava no centro, mas ninguém tinha nada que se sustentasse no tribunal. Esse tipo de silêncio é raro em organizações fora da lei. Normalmente alguém escorrega, alguém se gaba, alguém tenta fazer um acordo. Mas o pessoal do Clark não falou. Eles não eram apenas leais a ele, eram disciplinados. A polícia percebeu isso. Relatórios internos descreveram a rede dele não como uma gangue dentro de outra gangue, mas como uma estrutura que funcionava como uma célula de inteligência. Eles não divulgavam seus movimentos, antecipavam a pressão antes que ela chegasse. Mesmo assim, os olhos sobre eles aumentaram. Equipes de vigilância começaram a seguir os trajetos, carros descaracterizados estacionaram perto dos pontos de encontro, microfones de longo alcance foram instalados nas rodovias. Sempre que achavam ter algo, escapava de suas mãos. A equipe de Clark alterava rotas, dividia grupos ou sumia em estradas secundárias e áreas rurais. Ninguém mais se arriscaria. Ele entendia o terreno como um soldado, e a estrada era seu disfarce. O que frustrava ainda mais as autoridades era que a imagem pública do clube indicava outro local. A liderança oficial e a velha guarda, presas aos títulos, viraram alvos fáceis. Eles davam entrevistas, apareciam em eventos e exibiam suas cores para as câmeras. Os federais os perseguiam, revistavam e acusavam. E toda vez que faziam isso, o núcleo de Clark permanecia intocado como fumaça. Quanto mais intocável ele parecia, mais as agências se determinavam. A rivalidade entre clubes de motoqueiros e polícia não era novidade. O que era novo era um homem que estava construindo poder sem fazer barulho. Não havia um estilo de vida de chefão para ostentar, nenhuma casa marcante, nem rastro de violência, só uma lenta acumulação de autoridade difícil de identificar. Eles começaram a se infiltrar no círculo social ao redor dele, observando não ele, mas as pessoas que circulavam em sua órbita,
namoradas, acompanhantes, associados de baixo escalão, membros da família. Ainda nada! Clark não era alguém que se descuidava perto dos outros. Mesmo em sua vida pessoal, ele se movia como um homem que entendia que as paredes estavam sempre ouvindo e elas realmente estavam. Durante o final dos anos 90, o nome de Clark começou a aparecer com mais frequência em relatórios e informes de inteligência transfronteiriços. Não como suspeito de um grande caso, mas como uma presença constante, um sussurro por trás de tudo. Para a polícia, ele virava um fantasma impossível de capturar. Para sua equipe, isso só o tornava ainda mais lendário. Mas há uma regra: quanto mais tempo o fantasma foge, mais difícil é a queda. Quando finalmente chega a hora, a polícia não para, ela espera. Enquanto Clark pensava que os deixava para trás, eles o estudavam, analisavam padrões, criavam perfis e aguardavam a primeira rachadura na parede. A pressão não era evidente no início. Começou sutilmente, com abordagens de trânsito que sempre pareciam acontecer na hora certa. Mas helicópteros durante os trajetos. Certos informantes começaram a desaparecer das bordas da rede. Clark percebeu. Ele sempre percebia. Em vez de recuar, ele se adaptou, tornando seu círculo mais restrito e seus movimentos mais silenciosos. Se a tempestade viesse, ele estaria pronto. Mesmo quem acha que pode escapar, as tempestades acabam encontrando. E essa vinha se formando há anos. No final da década, o império silencioso que Clark construiu não era mais apenas o núcleo oculto de um capítulo de motoqueiros. Já estava no radar de várias agências. E pela primeira vez, o homem que construiu tudo para ser invisível descobriria o que acontece quando o sistema foca todo o peso em um nome só. E esse nome era o dele. Todo império, não importa o quão silenciosamente seja construído, tem um ponto fraco. Para John Clark Jensen, não veio de traição, de um erro chamativo ou de algum grande confronto nas ruas. Começou com algo pequeno, o tipo de coisa que ninguém percebe no começo. É isso que torna as rachaduras perigosas. Elas parecem nada, mas depois derrubam toda a estrutura. A pressão vinha aumentando há anos. A polícia passou incontáveis horas estudando os movimentos de Clark, mapeando suas origens, ouvindo pedaços de conversas que nunca pareciam lhes dar nada. O capítulo de Helsingborg ainda estava de pé, mas as paredes estavam se fechando. Dava para sentir isso na maneira como as viagens mudaram, na forma como os homens mantinham a cabeça baixa por mais tempo nos clubes, na rapidez com que os sussurros se espalhavam, mais rápido do que os motores. Ninguém nunca disse isso em voz alta, mas todos sabiam que algo estava por vir. Você só foge dos holofotes por um tempo, até que se voltem para você. A primeira rachadura veio de alguém fora do círculo íntimo de Clark. Não era um membro oficial, nem mesmo um prospecto de confiança. Era alguém de um nível mais baixo. Alguém que orbitava o grupo em busca de dinheiro fácil e status rápido, exatamente o tipo de pessoa que Clark normalmente mantinha à distância. Nenhuma estrutura é perfeita. Até as melhores linhas de confiança têm falhas. A polícia encontrou essa ponta solta e puxou com força. O que começou como um caso secundário, algo que mal valia a atenção, de repente começou a invadir o mundo de Clark. Não era que o informante tivesse provas diretas contra ele, porque não tinha, mas ele abriu uma porta. Quando as agências federais veem uma brecha, não batem na porta, arrombam. Quase da noite para o dia, o nível de vigilância mudou. O que antes era uma observação paciente se tornou uma pressão total. Batidas atingiram associados ao redor do grupo, não os homens de Clark diretamente, mas pessoas na periferia. Homens que vendiam armas, cuidavam de cargas e movimentavam dinheiro. O próprio Clark não foi tocado, mas ele podia sentir o cerco se fechando. Todo motoqueiro que já esteve nessa vida por tempo suficiente conhece essa sensação. Quando o silêncio ao seu redor não é mais tranquilo, ele está te observando. Clark começou a ver rostos conhecidos desaparecerem pela primeira vez. Não sumiam com o vento, mas sim para as celas.
Eles eram interrogados, pressionados. Alguns voltavam calados, outros não voltavam mais. E esse tipo de silêncio pesa. Basta alguém suspeitar para todos pensarem em informante, sem que a palavra seja dita. Quando o medo assim se infiltra numa equipe, é como ferrugem numa estrutura de aço, lento, invisível, imortal. Clark tentou se adaptar como sempre fez. Ele se fechou, menos reuniões, passeios menores, nenhum movimento desnecessário. Tudo ficou mais restrito, mais frio, mais difícil de penetrar. Mas o que o tornava brilhante como líder, sua habilidade de estar em todos os lugares sem ser visto, agora jogava contra ele. A polícia não estava tentando pegá-lo cometendo um erro, eles estavam tentando isolá-lo até que ele não tivesse mais para onde fugir. E quanto mais tempo ele resistia, maior ficava a pressão. Foi aí que surgiu a segunda rachadura, não vinda da polícia, mas de dentro. Não foi traição no sentido clássico, mas exaustão. Anos de pressão e tensão acabam até com os homens mais fortes. O círculo fechado de Clark não estava desmoronando, mas as bordas estavam se desfazendo. Alguns irmãos preferiam ficar quietos, outros queriam revidar. A disciplina que os tornara intocáveis por anos estava começando a se entrar em conflito com o instinto de sobrevivência. E na cultura fora da lei, hesitar é tão perigoso quanto uma bala. A polícia sabia exatamente o que estava fazendo. Eles não precisavam da confissão de Clark, só que a máquina dele começasse a trabalhar contra ele mesmo. E lentamente, peça por peça, foi exatamente isso que começou a acontecer. Pequenas falhas logísticas começaram a aparecer, rotas confiáveis de repente ficaram comprometidas. Pessoas que estavam invisíveis há anos passaram a ser seguidas, paradas, fotografadas. Nem Clark conseguia fingir que não sentia isso. A equipe do terror, que antes se movia como um só corpo, agora sentia o peso da pressão externa. Eles ainda eram unidos, ainda perigosos, mas já não eram mais intocados. O fantasma tinha pulso, o sistema tinha cheiro e após décadas o império de Clark ganhou um rosto. Não podia se esconder. Ele sabia que a muralha ali estava rachando, mas também sabia de outra coisa. Quando as paredes se fecham, homens como ele não imploram, eles se preparam. A verdadeira questão não era se a polícia iria agir, mas sim quanto do que ele construiu sobreviveria ao impacto. No final dos anos 2000, a pressão que havia se acumulado por anos finalmente estourou. A polícia foi paciente, aguardando nas sombras, enquanto John Clark Jensen construía seu império silencioso. Eles estudaram suas origens, se infiltraram em seu círculo, observaram sua equipe se mover como uma máquina que não deixava rastros. Mas não importa o quão disciplinada seja uma estrutura, nenhum mundo fora da lei sobrevive. Quando o Estado decide usar todo o seu peso contra ele, o martelo sempre cai. E quando veio, não foi de mansinho, veio como uma tempestade. O primeiro golpe não foi direcionado ao próprio Clark, foi direcionado à infraestrutura ao redor dele, às raízes, aos operadores financeiros, aos soldados de baixo escalão que acreditavam ser invisíveis porque seu chefe era. Unidades federais, trabalhando com forças-tarefa europeias, lançaram operações coordenadas em várias regiões ao mesmo tempo. Eles não queriam que ele tivesse tempo para se adaptar, como sempre fazia. Eles queriam cortar o oxigênio dele. Em uma semana, mais de 12 de pessoas ligadas a Helsingborg foram presas ou detidas. Casas seguras que nunca tinham sido tocadas antes foram invadidas ao amanhecer. Veículos apreendidos, contas congeladas e alguns homens desapareceram sob custódia, sem nem mesmo um sussurro. Clark, apesar de toda a sua calma, sentiu isso imediatamente. Sua rede foi construída com base na confiança e no silêncio, mas ainda dependia de pessoas. E de repente, essas pessoas estavam sendo levadas para salas de interrogatório. Alguns resistiram, outros não. É fácil ficar em silêncio quando ninguém está te pressionando. Fica mais difícil quando as paredes se fecham e alguém oferece uma saída. A polícia não estava procurando por confissões barulhentas.
Eles estavam juntando padrões, movimentos, encontros, rastros de dinheiro, linguagem codificada que passaram anos decifrando. Eles não precisavam que ele falasse, eles precisavam encurralá-lo. As batidas foram ataques coordenados, não ações aleatórias. Cada passo foi planejado, inclusive a equipe de terror. O núcleo antes intocável se viu sob uma vigilância tão pesada que alguns dos homens pararam de sair de casa. A cultura dos motoqueiros se alimenta do movimento. O poder de Clark vinha do movimento, do jeito que sua equipe operava, como vento e aço, mas agora, cada milha que eles percorriam parecia uma milha registrada. Cada conversa parecia já estar arquivada em algum lugar. Então vieram as acusações. Uma a uma, as acusações começaram a surgir, não só contra associados periféricos, mas contra os homens mais próximos dele. Armas, tráfico, atividade de crime organizado, extorsão, agressão. Até casos antigos de anos atrás, de repente, voltaram à tona. Era como se alguém tivesse puxado todos os fios que eles sempre ignoraram e amarrado tudo em um único laço. E no centro desse laço, eles queriam um nome: Clark Jensen. Isso era diferente do calor habitual. Não era um aviso, era uma intimidação. Era uma grande derrubada feita para colapsar o império internamente. Ordens judiciais, mandados de vigilância e informantes traindo após anos de silêncio. E durante tudo isso, Clark permaneceu em silêncio. Ele construiu sua vida no silêncio. Mas até ele sentia a pressão da qual nenhum homem pode fugir para sempre. Dentro do vestiário, o clima mudou da noite para o dia. Homens que antes entravam como se fossem donos do mundo, agora chegavam com os ombros tensos e a cabeça baixa. Alguns evitavam contato visual completamente. Quando esse tipo de medo se infiltra em um clube, ele se espalha mais rápido do que qualquer bala. Clark não gritava, não dava ordens aos berros, ele não precisava. Todo mundo já sabia o que estava acontecendo. A estrada que sempre pareceu liberdade, agora parecia uma armadilha. O que tornou esse momento histórico não foi apenas a escala das operações, mas o fato de que as autoridades finalmente estavam jogando o jogo dele. Silencioso, paciente, metódico. Eles não estavam procurando um tiroteio, estavam desmontando a estrutura peça por peça, até que mesmo um homem como Clark não tivesse mais onde se apoiar. À medida que os últimos esconderijos caíam e os mandados se fechavam como uma rede, o fora da lei fantasma, após décadas nas sombras, encarou as paredes das quais já não podia escapar. Pela primeira vez em muito tempo, John Clark Jensen não estava caçando, ele estava sendo caçado. Na manhã em que Clark foi finalmente preso. Não parecia aquelas capturas cinematográficas de foras da lei que você vê na televisão. Não houve pneus queimando nem tiroteios de última hora. Apenas uma batida fria na porta, uma equipe coordenada e o fim de um longo jogo. Por anos, John Clark Jensen era o homem que eles não conseguiam alcançar. O nome que pairava nos relatórios como fumaça. Mas naquele dia, a fumaça finalmente ganhou paredes e o homem que construiu seu poder no silêncio foi escoltado sob custódia. Sem dizer uma única palavra, a notícia se espalhou como fogo selvagem pela cena dos motoqueiros escandinavos. Para alguns foi incredulidade, para outros algo que já era esperado há muito tempo. Para quem esteve sob seu comando, foi como ver uma fortaleza, antes tida como eterna, sumir de repente. Clark não foi só presidente ou soldado, ele era uma estrutura viva dentro do Hells Angels Motorcycle Club. E quando esse sistema finalmente foi levado a um tribunal, todo o submundo se inclinou para assistir. O julgamento não se baseou em uma única prova dramática, mas em anos de trabalho silencioso. Cada conversa ouvida, cada associado convencido a colaborar, cada documento coletado discretamente quando pensavam que não eram observados. Os promotores não o retrataram como um bandido imprudente. Eles o retrataram como um arquiteto, um homem que entendia de controle, um homem que não precisava levantar a voz para comandar uma máquina.
Isso tornou o caso mais pesado porque eles não estavam apenas tentando derrubar um homem. Eles estavam tentando desfazer a sombra que ele deixou para trás. A própria sala do tribunal era uma visão estranha. Clark não fez cena, não tentou encantar o júri, não tentou parecer uma vítima ou um chefão. Ele sentou-se com aquele mesmo olhar silencioso que já havia mantido clubes inteiros sob controle. Testemunha após testemunha subiu ao banco, homens que antes o chamavam de irmão, rivais que o respeitavam, investigadores que passaram suas carreiras tentando incriminá-lo. Alguns contaram histórias de violência, alguns descreveram disciplina, alguns, mesmo sob juramento, falaram de um tipo de respeito que parecia complicado demais para caber na linguagem jurídica. O que tornou o julgamento perturbador para muitos foi o quanto de poder ele ainda exercia sem dizer uma palavra. Sempre que uma testemunha hesitava ou o promotor tentava humanizá-lo, o silêncio pairava na sala como uma arma. Ele não precisava lutar o caso com explosões de raiva, sua reputação estava lutando por ele. Mas as autoridades passaram tempo demais se preparando para esse momento. Eles vieram armados não com um grande golpe, mas com 1000 pequenos cortes, rastros financeiros, mensagens codificadas, depoimentos, cronogramas, movimentos de fronteira. Construção lenta e cuidadosa como Clark formou seu império. Fora do tribunal, a mídia o retratava como o frio mentor de uma rede fora da lei. Um homem que havia enganado o sistema por décadas e finalmente foi encurralado. Lá dentro, o silêncio predominava. Os federais não precisavam provar que ele puxou o gatilho em cada situação. Só precisavam provar que a estrutura que ele liderava tornava tudo possível. Foi a mesma estratégia que o tornou intocável por tanto tempo, agora usada contra ele. O mundo dos motoqueiros observava de perto. Alguns homens usavam seus coletes com a cabeça mais baixa do que o normal. Alguns capítulos começaram a endurecer suas próprias regras internas. Clark simbolizava até onde o silêncio e a disciplina podiam levar um homem na vida. E agora, esse mesmo silêncio estava sendo usado como evidência, não de inocência, mas de controle. Quando o veredito finalmente foi anunciado, não foi um choque, apenas definitivo. Várias acusações, uma longa sentença, o tipo de sentença que não termina com apelações ou saídas fáceis. Clark não vacilou, nunca vacilou. Ele só olhou fixamente para frente, como sempre fazia nas reuniões do clube. Cada negociação tensa, cada momento, o mundo esperava que ele falasse e ele não falava. Ao bater do martelo, a sala permaneceu silenciosa. Sem suspiros, sem caos, apenas uma mudança silenciosa. O fantasma, que havia comandado um império das sombras, agora era propriedade do Estado. Mas tem uma coisa sobre fantasmas. Você pode prender o homem, mas não a lenda. Fora daquelas paredes, o mito de Clark Jensen já estava se solidificando. Não porque ele fosse invencível, mas porque por décadas ele fez as pessoas acreditarem que era. Quando a porta da cela se fechou atrás de Jean Clark Jensen, o mundo lá fora continuou. Os motores continuaram roncando, os coletes continuaram rodando e as estradas fora da lei que construíram seu poder seguiram em frente. Mas algo estava diferente. A ausência dele não era um silêncio que se dissipava, era um silêncio que permanecia, um tipo de eco que vivia nos espaços onde ele costumava estar. Clark nunca se importou com manchetes ou em ser o mais barulhento na sala. O poder dele sempre esteve na arquitetura que ele deixou para trás. E a arquitetura não morre quando seu construtor desaparece. Nos anos que se seguiram à sua condenação, as autoridades se parabenizaram por terem desmontado uma poderosa estrutura fora da lei. O que eles não perceberam totalmente foi que Clark não criou um culto à personalidade, mas sim um sistema. Sua influência permanecia viva, mesmo sem ele à cabeceira da mesa. A equipe do terror que antes agia sob seu comando silencioso não se desfez. Eles se adaptaram. As regras que ele estabeleceu, a disciplina, o silêncio, as correntes invisíveis de lealdade sobreviveram a ele.
O nome dele já não era mais pronunciado em salas abertas, mas seus métodos estavam por toda parte. Jovens promessas que nunca se conheceram, o homem cresceu ouvindo histórias sobre como ele comandava as coisas, como podia entrar em uma sala e fazer os homens pararem de falar sem dizer uma palavra. Como sua equipe se movia como um só corpo na estrada, como a polícia o perseguiu por anos sem nunca conseguir provar nada. Essas não eram só histórias, mas lições. Na cultura fora da lei, as lendas não são contadas apenas para glorificar, elas são contadas para ensinar. Entre motociclistas, a lenda de Clark tornou-se referência. Mantenha tudo discreto, sem barulho, sem chamar atenção. Essas não eram apenas frases, eram o DNA da liderança dele. Capítulos que antes resistiam à influência dele começaram a adotar silenciosamente seus métodos, não por lealdade a ele, mas porque os métodos funcionavam. Eles tornaram os capítulos mais difíceis de serem infiltrados, mais difíceis de serem quebrados, mais difíceis de serem rastreados. De uma forma estranha, quase poética, seu maior poder veio depois que ele se foi. Mas o legado não é unilateral. Fora dos clubes, o nome de Clark virou um estudo de caso. Agências de segurança em toda a Europa o analisaram. Sua ascensão e queda eram vistas como um manual. Como ele evitava ser detectado, como controlava seu ambiente, como fez do silêncio sua arma mais poderosa. Eles começaram a treinar suas equipes de forma diferente, menos foco em perseguir alvos barulhentos, mais atenção naqueles que nunca fazem barulho desde o início. Nesse sentido, Clark mudou os dois lados do jogo, mesmo atrás das grades. Ele não falou, sem memórias, sem entrevistas, sem declarações chamativas, apenas o mesmo silêncio que construiu sua lenda. E esse silêncio se tornou mais alto do que qualquer discurso poderia ter sido. Ele não foi um mártir, ele não foi um herói, ele foi um homem que construiu algo tão metódico que sobreviveu a ele. Alguns homens desaparecem quando são trancados. Clark se tornou um mito. Para os mais antigos, seu nome provoca acenos silenciosos, não aplausos. Para escritores jovens, é uma história de fantasma contada em garagens enfumaçadas e em passeios à meia-noite. Para os federais, é um alerta sobre o que ocorre quando se constrói poder discretamente. E para os homens que um dia andaram ao lado dele, é uma lembrança dos anos em que um homem silencioso projetava uma sombra maior do que qualquer brasão de presidente. No final, não houve último rugido, nem uma saída cinematográfica, apenas um homem quieto em uma cela e uma estrutura lá fora que ainda respira seu nome sem pronunciá-lo. Clark Jensen não precisava ganhar a guerra para marcar seu nome nela. Ele se tornou parte do próprio asfalto, um daqueles fantasmas que a estrada lembra. Se você tem acompanhado esta série, já sabe que nem todas as lendas fora da lei gritam seus nomes. Algumas sussurram e deixam o mundo falar. Clark Jensen era assim. A história dele não é sobre poder barulhento, é sobre controle silencioso. E muito tempo depois de ele ter desaparecido das estradas, a sombra que ele construiu ainda está por aí. Se você quiser mais análises profundas sobre as figuras reais que moldaram a história dos fora da lei, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Porque existem mais histórias como essa, histórias que a estrada não esqueceu,